bom dia, queridos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2025. Olha, o mês de fevereiro já está terminando, né? Que chato, mas essa é a verdade, né? Já é dia 19, semana que vem já é a última semana de fevereiro, não é verdade? E aí já vem aquele movimento para quem vai para retiro, retiro, para quem vai descansar, descanso. E aí já entramos no mês de março. Bom, aqui em Aracruz o sol está a pino. Eu não sei o que está acontecendo aqui com o Espírito Santo. Está se tornando igual ao Rio de Janeiro. Um sol ou para cada pessoa e parece que a intensidade aqui está aumentando cada vez que passa. Amados irmãos, nós vamos orar nesse momento e em seguida nós vamos convidar já o reverendo Davidson para estar conosco. Sim, ele está conosco hoje pela manhã. Ele vai dar sequência no nosso estudo, tá bom? Deus, eu quero te agradecer por essa manhã, eu quero te agradecer por reconhecer a tua bondade sobre nós todos os dias. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela família que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, também, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, por conta do teu amor demonstrado na cruz, através do seu Filho Jesus Cristo. Louvamos e bendizemos o teu nome. Queremos pedir, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que estarão se conectando a nós nessa manhã, para mais uma manhã de estudo. Pedimos, Senhor, que tu fales conosco profundamente através do teu servo. Pedimos ao Senhor por aqueles irmãos que vão acompanhar, ainda que uma parte, porque estão em deslocamento, alguns indo para a escola, outros indo para o trabalho, outros indo resolver algumas questões e tem que sair cedo, outros retornando. Senhor Deus, eu venho lhe pedir guarda e abençoa naquilo que ele quer irá fazer. Que o Senhor esteja, Senhor, fazendo com que essa live seja um instrumento nas tuas mãos para alcançar vidas, para que vidas possam conhecer a Ti na intimidade, como nós temos conhecido. E fortaleça, Senhor, a fé dos meus amados irmãos. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, então agora eu vou chamar o nosso querido amigo Reverendo Davidson. Deixa eu colocar ele aqui em tela. Bom dia, Reverendo Davidson, como é que você está? Tudo jóia contigo? Bom dia, pastor Aderson, tudo bem com você, com a sua família? Aqui no Rio de Janeiro está um calor insuportável, então só de fritar ovo no carro. Você abre o ovo assim no capô do carro e frita, entendeu? E Bota um salzinho, dá até para comer. Ah, não precisa nem de gás, né? precisa, para que gás, para quê? Né? Gás para quê, né? Pode Verdade, usar o sol para fritar o seu ovo. é verdade, é Né? verdade. Que bom, que bom. Conseguiu resolver a questão que você estava precisando? Sim, uma obra de emergência aqui em casa, demorou uma semana. Terminamos anteontem e hoje já está tudo normal, graças a Deus, Graças a voltando à Deus. normalidade, né? Amém. Dá um beijo na sua esposa por nós. Agradeça a ela pelo carinho e liberar você, né, para estar aqui conosco. Meu amigo, eu vou sair de cena para que você tenha aí o tempo hábil para conversar, para compartilhar conosco aquilo que Deus colocou aí através do livro, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado, pastor Aderson, como sempre. A gente sempre começa, né, indicando aqui os livros de minha autoria para abençoar a sua vida, para você conhecer o conteúdo, né, que eu já tenho produzido já há um bom tempo. Então, aqui, ó, esse aqui é o meu livro, A Semente e a Palavra, para pregadores da Palavra de Deus, tá? Já está na sua segunda edição ampliada. Nesse livro aqui, você vai aprender a fazer pregações narrativas, porque é um curso de nova homilética, um curso avançado de pregação para você aprender a fazer sermões que impactam a vida das pessoas, tá legal? As vidas das pessoas. Um outro livro também, que eu tive autoria, que inaugurou a nova fase de meus trabalhos literários, é o livro Revelações Originais do Salmo 23,
que eu tenho apresentado aqui é o Salmo 23, versículo por versículo, palavra por palavra, analisados à luz da língua original em hebraico. Então, são segredos importantíssimos para você compreender o que Deus realmente quis te ensinar no Salmo 23. E nessa mesma pegada também, palavra por palavra, versículo por versículo, esse livro aqui, ó, Proteção Divina no Curso da Vida, onde eu trabalho também, palavra por palavra, o Salmo 91, à luz da língua hebraica. Né? Um livro também muito requisitado e muito abençoador também. No livro mais robusto e mais recente até agora, esse aqui, ó, Além do Sofrimento, a Disputa pela Integridade, no livro de Jó. Então, esse livro aqui, ele foi alvo, né, de várias lives que fizemos também, e você vai ter acesso a elas, tá bom? Em breve. Então, ó, olha que benção, né? Eu comentando o livro de Jó, e os temas mais difíceis, envolvendo sofrimento, envolvendo por que Deus permite tudo isso, se Deus é soberano, por que existe o sofrimento, o pecado, enfim. Então, né, um livro interessante, um livro de 420 páginas, pronto para você poder estudar e conhecer o livro de Jó em profundidade. Esse aqui também é um livro para mulheres. Esse é um livro para mulheres, tá bom? Guardadas pelo amor, descobrindo a inexpugnável proteção divina. Então, para mulheres aqui, ó, livro especial para as irmãs. Temos também aqui esses outros livros aqui, ó. Esse aqui é uma comédia, As Lendárias Trapalhadas do Apóstolo Valdecrey, não é? Para você rir, se divertir e aprender também no final por que eu não creio na existência atual dos apóstolos, não é? Por que a Bíblia ensina que os apóstolos já morreram. Então você aqui, ó, vai compreender tudo isso. Além do conteúdo, as comédias também, uma história muito engraçada sobre esse apóstolo que inventei. Né? Temos esses dois livros que é lançamento agora, de 2025. Ó, o livro Em Busca da Intimidade Perdida, ele será alvo do nosso próximo estudo. Nossa próxima sequência de estudo já tem o material pronto. E esse livro aqui, ó, é baseado num DVD que eu fiz há muito tempo, já está disponível gratuitamente no YouTube, para você conhecer, ó, Em Busca da Intimidade Perdida, Reconecte-se com Deus. É um livro para desviados da fé, para desigrejados, vai ajudar você que precisa se reconectar com Deus, você perdeu essa conexão. E, por fim, o livro também lançado esse ano, 2025, eu escrevi no ano passado, no hospital, junto com a minha mãe, né? Os irmãos aqui acompanharam. Então, em 2024, eu escrevi o conteúdo desse livro aqui. Eu só quero melhorar logo, tá? Então, que você vai ver um guia bíblico para enfrentar enfermidades e alcançar a Refuah Shlema para a sua vida. E a Refuah Shlema, em hebraico, é a cura completa, tá? Esse livro aqui estamos estudando, começamos na nossa primeira aula, tive que dar um intervalo e agora retomamos. Talvez a gente termine hoje, não tenho certeza, mas aqui ó, o livro Eu Só Quero Melhorar Logo. Ele não é grosso, ele é fino, mas ele é feito para pessoas que enfrentam enfermidades e querem glorificar a Deus mesmo na enfermidade. Ele é feito para isso. Você vai aprender então a como lidar com a sua enfermidade, com as bênçãos do Senhor. Tá legal? Então, muito obrigado, Pastor Aderson, por essa oportunidade, né, para quem quiser fazer contato comigo, e então conhecer os meus livros. E vamos começar agora o nosso conteúdo. Isso, já estamos aqui com a tela, né? Você está vendo aí o resumo, né, que eu preparei aqui do nosso estudo de hoje. Para você, ó, que está meio perdido aí na casa do pai, você pode pedir de graça esse material de degustação baseado no meu livro. Tá vendo? É um material de 22 páginas, que é um recorte que eu fiz desse meu livro, tá? Você pode ver aqui na tela o recorte, ó, você vê aqui
todo o livro. Começamos a trabalhar o livro inteiro, né? Na semana passada, eu fiz aqui, ó, esse estudo aqui do anexo 1 é que a gente está usando agora. Como lidar com as enfermidades de acordo com a Bíblia, um estudo bíblico poderoso para aplicar na sua comunidade de fé. Então, se você é líder, se você é pastor, você pode pedir de graça esse resumo aqui, e você vai conhecer e poder até aplicar, quem sabe, na sua igreja, aplicar uma visita pastoral para quem está sofrendo enfermidade, né? Tem aqui o material de graça para você usar no seu ministério. Já começo abençoando você, né? Nós paramos aqui na página 9 desse e-book, como lidar com as enfermidades de acordo com a Bíblia. A gente vai ver agora quais aspectos precisamos prestar atenção para que a gente possa, então, passar pelas enfermidades como vencedores, né? Como diria também o falecido irmão Lázaro, né? Passando pela prova, dando glória a Deus, né? Então, você vai ver aqui a partir desse tópico, né, do nosso estudo. Como lidar com as enfermidades de acordo com a Bíblia. Então, o primeiro passo que a gente precisa dar, enquanto estamos enfrentando enfermidades, é orar e buscar a Deus. Tá vendo aí, ó? Temos que sempre estar orando e buscando a Deus. Isso eu percebi com a minha mãe, lutando com ela, a enfermidade dela no hospital. Foi o que me motivou a escrever essa obra. E também, né, no dia a dia, eu também enfrento as minhas enfermidades, cada um enfrenta as suas lutas de saúde. Então, orar e buscar a Deus é a primeira atitude de todo aquele que é servo de Deus, todo aquele que serve ao Senhor, que ama o Senhor, tem que orar e buscar a Deus, não tem outro jeito, tá? Manter a comunhão com Deus é essencial para que você possa vencer pela sua luta de enfermidade, tá? Então, olha só, a oração é uma das principais formas de lidar com a enfermidade. A Bíblia nos encoraja a orar, buscando a cura e a vontade de Deus, tá? Então, nas suas orações que você vai fazer, qual vai ser o seu foco? Orar, claro, pela cura. Você tem que estar focado na sua própria cura, né? Porque você precisa da cura para poder até servir a Deus com mais liberdade, com mais desenvoltura, né? Então, você tem que estar bem. Para isso, você tem que estar curado. Mas você também vai buscar a vontade de Deus no meio da sua enfermidade. Então, buscar a cura é uma oração legítima, mas também orar pela vontade de Deus, que ela se revele na sua vida, para que você entenda, então, e consiga perceber o caminho que Deus está trilhando com você no meio da sua enfermidade, tá bom? Temos aqui o texto base para essa ideia, para essa premissa, que é o texto de Tiago 5, versículos 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Tá vendo aí, ó? Então, você vai também contar com as orações e a busca em Deus, né, com as pessoas da sua igreja. No caso aqui, os líderes, porque presbíteros aqui, no original grego, né, significa anciãos. Ou seja, pessoas de muita idade, de maturidade na fé, que vão orar por você, que vão te aconselhar, que vão te ajudar no seu momento de enfermidade. Então, conte com a igreja. Faça as suas orações. Se a sua família é também de pessoas cristãs, ore junto com os seus familiares e conte com a liderança da sua igreja. Isso é muito importante, entendeu? Então, quando você faz isso, juntamente com os líderes da sua igreja, a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, ou seja, o Senhor o curará. E até perdão de pecados também poderão acontecer nesse momento de oração e busca
da cura da enfermidade, tá? Então é muito importante essa busca em oração, tanto do enfermo, da família do enfermo, como também da igreja como um todo, né? Orar pelos enfermos, para então ajudá-los a vencer a luta, né? Este versículo mostra que devemos buscar a Deus em oração e também buscar o apoio espiritual da comunidade de fé, né? Como a gente tem visto aqui agora. Temos ainda o segundo passo, confessar pecados e arrepender-se. Sim, às vezes pode acontecer de haver uma situação de pecado escondido, pecado encoberto. E nesse caso aqui, ele coberto para a sociedade, e você até tira do seu lastro de visão, né? Você tenta se esquecer que você comete esses pecados, mas Deus está vendo. Há testemunhas espirituais que veem tudo o que acontece, inclusive pecados cometidos. Então, você precisa confessá-los a Deus. E, claro, arrepender-se, né? Você tem que se arrepender. Como vimos, algumas enfermidades podem ser consequência de pecado. A gente viu na aula anterior. Pecados podem trazer enfermidade. Então, se for esse o seu caso, precisa se arrepender e confessá-los, para que haja perdão e então a cura aconteça, né? Em tais casos, é importante confessar os pecados e buscar o perdão de Deus, como diz aqui em 1 João 1,9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Há ainda uma passagem também que eu julgo importante, que eu preciso mostrar para vocês aqui. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Provérbios 28:13. Esse é o versículo. E o texto diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então você está vendo aí que quem confessa o pecado e deixa alcança a misericórdia, enquanto que aquele que tenta encobrir a promiscuidade, tenta encobrir o pecado de modo geral, esse não vai prosperar na sua vida espiritual, na sua vida de cura também, né? Na sua vida pessoal, não vai prosperar. Então, tem que confessar o pecado para que seja perdoado e purificado dessa injustiça. Tá legal? Muito bem. Arrependimento e confissão podem ser caminhos para a cura, tanto espiritual quanto também cura física. Às vezes, esse arrependimento e confissão pode acontecer em público, mas não é sempre. Na maioria das vezes, você vai resolver isso você e Deus, em suas orações particulares. A confissão aqui é a Deus. Mas dependendo da transgressão, dependendo do erro, né, do pecado, se for também um pecado que você cometeu publicamente e tornou-se conhecido publicamente, então é importante que você entenda que essa confissão talvez precise ser pública, já que o pecado, o erro foi público, tá? Mas na maioria dos casos, o arrependimento e a confissão, ela é feita no seu momento de oração com Deus. Ali você vai se derramar, vai chorar, vai colocar na presença de Deus e vai se permitir também ser perdoado por Deus. Porque às vezes também a gente pede perdão a Deus, Deus perdoa, mas a gente mesmo não consegue se auto-perdoar. Porque também tem isso, né? Às vezes até a igreja perdoa, a família perdoa, aqueles envolvidos podem perdoar, mas se você não se perdoar também, a cura pode não acontecer, né? A cura emocional, a saúde perfeita, né, em todas as áreas da vida. Então, arrependimento e confissão podem ser caminhos para a cura, tanto espiritual quanto física, e eu colocaria até emocional, tá? Então, é importante você frisar isso se você for aplicar esse estudo em alguma igreja, em algum lugar, né? Bom, o próximo passo, depois de você confessar, é aceitar a vontade de Deus
que a cura pode não acontecer imediatamente. Então, nesse caso, se for esse o caso, você tem que aceitar a vontade de Deus de ter um tempo maior de você estar lutando com a sua enfermidade, até alcançar o sucesso da sua cura total, da sua cura completa, tá? Então, nem sempre Deus cura da forma que esperamos. Às vezes, Ele permite que continuemos a enfrentar a enfermidade para cumprir um propósito maior. Foi o caso de Jó, de tantos outros enfermos da Bíblia, né? Que o próprio Jesus também disse isso, que o cego, ele estava cego para a glória de Deus, e não porque alguém da sua família havia pecado. Então, às vezes, há um propósito maior para certas enfermidades. E, nesse caso, se for esse o caso, a gente precisa aceitar a vontade de Deus. E a gente vai experimentar vitórias ainda que estejamos por um tempo enfrentando enfermidades. Tá legal? O texto que eu quero ler para vocês aqui é também a experiência de Paulo, olha só. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 9. E diz assim, ó. E para que não me ensoberbecesse, aliás, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto o espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, Paulo enfrentou aqui os espinhos da carne. Os teólogos e especialistas até hoje não concordam com o que tenha sido esse espinho na carne. Pode ter sido uma enfermidade, pode ter sido uma provação social, uma provação sexual até com alguma mulher que estivesse perturbando ele, há também essa hipótese. Pode ser simplesmente dificuldade para poder pregar o evangelho. Enfim, ninguém sabe exatamente. Só o texto diz que há esse espinho na carne, essa metáfora que ele usa aqui, ele que era o mensageiro de Satanás, ou seja, era alguém que, alguma situação provocada por Satanás para esbofetear Paulo, para poder machucar Paulo, e quem sabe até Deus usando isso para poder torná-lo sempre humilde e focado no seu ministério de evangelização, de missões transculturais, né? Como foi o caso dele sendo evangelista aos gentios, tá? Então, a gente não sabe qual é o propósito que Deus tem em permitir que enfrentemos dificuldades, lutas e até enfermidades. Paulo teve um propósito muito direto e Deus deu essa resposta para ele. Cabe a gente agora orar, pedir ao Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com a enfermidade? O que o Senhor quer mostrar para mim? O que eu tenho que vencer para poder glorificar a Ti? Né? Então, na sua oração também busque resposta, caso Deus esteja te provando com uma enfermidade, com um propósito que você ainda não sabe qual é. Você precisa buscar essa resposta em Deus, como Paulo fez isso por 3 vezes. Né? É importante a gente também buscar essa resposta. Aqui Paulo aprendeu que mesmo não sendo curado, ele poderia confiar na graça de Deus e mesmo assim ele era vitorioso, mesmo ainda enfrentando a dificuldade. Tá? Bom, então você também precisa, assim como eu e todo mundo, né, aprender a cuidar do corpo. Claro, se você aprender a cuidar melhor do seu corpo, você vai também aprender a não a blindar o seu corpo para que não enfrente enfermidades sem necessidade. Né? Então, a sua parte é cuidar do corpo, ter asseio pelo corpo, né? Andar sempre limpo, sempre asseado, se alimentar bem, no caso, fazer exercício também, se for esse o caso. Né? Então, tudo para manter o corpo são. A Bíblia também ensina que devemos cuidar dos nossos corpos, pois são templo do Espírito Santo. Veja aqui 1 Coríntios 6, 19 e 20.
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não o sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, a compra que Cristo fez pelo preço do seu próprio sangue, da sua própria vida, né, por nós, esse é o preço que envolve a nossa vida como um todo, inclusive o corpo. Então, o nosso corpo, ele também pertence a Deus. Ele não pertence a mim para eu destruí-lo como eu quiser. Não, ele pertence a Deus. Então, eu tenho que cuidá-lo bem, porque ele é uma propriedade de Deus também, assim como a minha alma, assim como o meu espírito também. Meu ser completo pertence ao Senhor, né? Então, o texto fala claramente que o nosso corpo é o templo, ou seja, é a perfeita visão de Cristo aqui na Terra, já que Cristo subiu ao céu, ele é o cabeça. Como é que o mundo vai ver a Cristo aqui na Terra? Através da igreja, tá? Então, até o modo como nós lidamos com o nosso corpo, ele glorifica ou não a Cristo enquanto estamos aqui na Terra. Veja que importância, né? Temos boa saúde. Cuidar da saúde, fazer uso de remédios e tratamentos adequados é uma forma de glorificar a Deus também, tá? Veja que eu falei primeiro de oração, mas não é a oração somente que é suficiente. Além da oração, cuidado com o corpo, a busca por médicos, remédios, tudo faz parte do nosso esforço para se manter saudável, né? Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Muito bem, chegamos aqui à terceira parte do nosso estudo, né? Promessas de cura na Bíblia. Sim, a Bíblia traz promessas de cura, né? Ela está repleta de várias promessas. Vamos ver aqui várias delas, tá? São várias passagens bíblicas, olha só. Êxodo 15, 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, aqui tem um aspecto particular para Israel, porque até faz a conexão aqui com as 10 pragas do Egito, mas também ele fala aqui uma promessa para Israel e, por extensão, a nós, que assim como Israel, estamos ligados em Deus, né? Ó, eu sou o Senhor que te sara. Tá vendo? O Senhor que te sara. E Yahvé Rafá. Ou alguns dizem Jeová Rafá. É o Senhor, né? Jeová, que é o tetagrama sagrado. Eu sou Jeová que te sara. Jeová Rafá. Viu aí? Outro texto, ó. Salmo 103, versículos 2 e 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Então, com esse estudo aqui, você pode se apegar a esses versículos que falam promessas para aquele que deseja ser curado, aquele que deseja ser sarado da enfermidade. Então, pegue-se a esses versículos, né? E fique com eles no seu coração. Outro texto é Isaías 53, versículo 5.
mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então isso aqui é uma referência a Israel, é um texto profético, onde o Messias, que é Jesus, ele promete que estaria salvando, inclusive curando pelas suas pisaduras todas as enfermidades do seu povo escolhido, do povo de Israel. Por extensão, nós também entendemos que essa promessa envolve, no caso aqui, envolve no contexto, envolve também as enfermidades envolvidas pela desobediência do povo de Israel. Aqui não é apenas a desobediência. Agora a gente pode pegar essa ideia aqui de que Jesus Cristo nos cura de todas as nossas enfermidades pelas suas pisaduras. Então a gente pode entender também que é uma promessa alusiva à nossa própria cura. Mas no seu contexto inicial, é um contexto que se referia à nação de Israel e o Messias curando as enfermidades espirituais, emocionais e até físicas daquelas situações de cativeiro, como a gente já conhece, conhece bem a história de Israel nesse período aqui. Então, aqui, são vários versículos, que trazem para nós essa ideia de cura, a promessa de cura das enfermidades. Legal? Aqui, tópico 4. Dicas práticas para lidar com enfermidades. Aqui são dicas práticas que você precisa ficar atento para não apenas saber e guardar, mas colocar em prática, Se você enfrenta a enfermidade, você mesmo ou alguém da sua família, alguém que você ama está enfermo, mostre isso aqui para a pessoa, Você mesmo aprenda isso aqui. Quais são as dicas práticas? Vamos lá. Mantenha-se em oração. Tudo começa com a oração. O seu processo de cura vai começar com a oração, tá? É a base, é o básico. Então, a oração deve ser o primeiro passo a enfrentar qualquer enfermidade, seja uma enfermidade grande, uma enfermidade menor, mais leve, não importa. Oração em todo momento. Busca a Deus com sinceridade, crendo que Ele ouve e responde às suas orações, pedindo cura. Legal? Depois, busca o conselho e apoio espiritual. Como nós já vimos aqui. Não enfrente a doença sozinho. Busque apoio espiritual, seja da igreja, de amigos cristãos ou de um líder espiritual. A comunidade de fé pode oferecer encorajamento e mais orações também, para poder fortalecer e reforçar as suas experiências com Deus até sair dessa situação de enfermidade. Tá bom? Depois, confie na soberania de Deus. Entenda que, independentemente do resultado, Deus está no controle. Confie em sua vontade e nos propósitos que Ele tem para a sua vida. Então, se Deus tem algum propósito com a sua enfermidade, o seu momento de oração com Ele, a sua intimidade com Ele, estando em dia, vai te permitir ouvir a voz dEle e ouvir a resposta que Ele quer te passar na sua situação de enfermidade. Então, perceba, Deus está no controle, confie em sua vontade e nos propósitos que Ele tem para a sua vida. Também, cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde física. Tenha uma vida saudável. Então, além da oração, cuide de sua saúde de forma prática. Isso inclui consultar médico, seguir tratamentos recomendados e manter um estilo de vida saudável, de modo geral. E aqui é como eu sempre digo, eu estou enfermo, eu só preciso orar para Deus me curar. Espera lá, vamos devagar. Eu costumo dizer que quando você sente dor de barriga, você faz a sua oração, mas você também toma o Buscopan, Você não fica só orando. Você vai usar a medida prática para o alívio, tanto quanto imediato, da sua dor de barriga. E tem dores de barrigas que são terríveis, Algumas que dão até aquele arrepio no corpo todo, Mas a questão você está enfermo, você vai buscar o médico, você vai buscar remédios, você vai buscar um tratamento,
Até mesmo se a sua enfermidade for psicológica, você também precisa procurar um psicólogo, quem sabe um psiquiatra, se precisar usar remédio, porque doenças da alma, doenças emocionais, também é doença, e às vezes é uma descompensação química, que se você fizer o tratamento adequado, com a medicação correta, na medida certa, você vai reequilibrar a química do seu corpo e você vai ter uma vida confortável e saudável, entendeu? Então, tanto a busca pelo médico do corpo ou da alma, você precisa buscar o tratamento, tomar os remédios, levar a sério o modo como você lida com a sua saúde física. Isso ajuda você a manter uma vida saudável, portanto, a cura perfeita na sua vida, tá bom? Aqui, ó. Medite nas promessas de Deus. Sim, nós já vimos aqui vários versículos, se você procurar, você pode achar mais. Mas leia e medite nas promessas de cura e esperança na Bíblia. Isso ajudará a fortalecer a sua fé e encontrar paz mesmo em momentos difíceis. Então, já até mesmo pesquisadores não cristãos na área de medicina já têm também percebido a importância da fé, de manter uma vida de fé para aquele que está enfrentando uma enfermidade. Não apenas pela própria oração em si, pela cura divina, mas somente a fé, até mesmo em qualquer tipo de religião, nesse caso, só a fé já é um pensamento positivo e já promove um tipo de reação do seu próprio organismo, uma reação apropriada para até mesmo combater a doença, até mesmo combater a situação de enfermidade. Especialmente até se for a raiz da sua doença for uma doença psicossomática. Então, o pensamento positivo, a fé, melhora o seu estado e ajuda na sua cura, tá? Mas aqui eu não estou falando desse tipo de fé pela fé. Eu estou falando da fé em Deus, e Deus fez promessas de cura. Então, você pode meditar, se apegar, colocar esses versículos que vimos aqui em oração, para pedir ao Senhor por misericórdia e que você, então, seja curado, seja abençoado. Não é que tentar encostar Deus na parede, como se ele fosse obrigado a te curar porque ele prometeu na Bíblia. Não, espera lá, não é? Vai devagar. Então, você não vai tomar essa atitude, uma atitude até de falta de fé, uma atitude ímpia essa. Você não vai colocar Deus na parede, Deus não é obrigado a fazer nada por você. Ele já te deu o melhor, que é Jesus. Então, todo o menor, toda a situação menor, ele faz por graça também. Além da sua salvação, ele vai te curar, ele vai te abençoar por graça, não por obrigação. Deus não é obrigado a abençoar ninguém. Ele não era sequer obrigado a salvar a humanidade enviando Jesus. Ele fez por amor. E porque nos ama, ele nos abençoa. Entendeu? Então, coloca o seu coração na perspectiva correta. Medite nas promessas dele, faça orações a ele. Saiba que ele vai te abençoar de acordo com o propósito que ele próprio tem para a sua vida. Tá bom? Então, avançando aqui para o nosso estudo, já chegamos à conclusão. Então, com mais ou menos eu previ, vamos encerrar o conteúdo do Eu Só Quero Melhorar logo hoje. E na próxima live já começaremos a nossa próxima série, tá bom? Em busca da intimidade perdida, que ela vai levar um pouquinho mais de tempo. Tá legal? Conclusão do estudo sobre cura. Lidar com enfermidades pode ser um desafio, mas a Bíblia nos oferece diretrizes claras sobre como enfrentar essas situações com fé, sabedoria e esperança. Lembre-se de que Deus é nosso curador, independentemente do que aconteça, podemos confiar em sua bondade e em suas promessas, como também vimos aqui, né? Então, meu desejo é que este estudo bíblico possa servir como um guia para ajudá-lo a enfrentar as enfermidades com a fé firmada na palavra de Deus
e na esperança das suas promessas para você alcançar a cura completa para a sua vida, tá bom? Aqui no final, né, você vai ter informações sobre mim, que eu sou o autor do livro, dos links aqui, ó. Aqui é interessante aqui que você pode clicar nesse link aqui e vai abrir aqui, ó, esse site, que é o site atualizado com todas as minhas obras, os meus cursos, materiais gratuitos. Tem e-book gratuito aqui, ó, que você pode ver. Esse aqui é um deles, esse aqui é só um deles. É o e-book Exegese do Antigo Testamento para curiosos. É de graça para você, você pode pedir, né? Aqui você vai conhecer meus livros, meus cursos e minhas redes. Cada lançamento está aqui, ó, com o link para você pedir, para você fazer o seu pedido. Tem também e-book, formato e-book Kindle, tá vendo? Ó, todos eles aqui, ó. Os mais recentes, esse aqui também é bom, Ética do Casamento Judaico, é muito bom também. Tem vários livros aqui, ó. Teologia da Oração, é um manual em PDF para você aprender, tá vendo? Ó? Vitória dos Desafios da Vida, que também já estudamos aqui o resumo desse livro. O Cheiro das Águas, é uma coletânea dos meus textos na revista Vida Cristã, textos devocionais para o seu avivamento pessoal. Aqui é um livro de comédia, O Superigrejado e o Herege. Olha que legal, né? Sobre os Simpsons. Os Evangélicos segundo os Simpsons. O Superigrejado e o Herege, né? Olha que legal. Aqui o Valde Crer, né, que eu já mostrei para vocês no começo. O lançamento desse ano também é o meu curso, é um curso básico, curso livre de teologia básica. É um curso especial para você que nunca estudou no seminário, mas quer estar um pouco mais preparado como líder leigo para poder trabalhar na sua igreja. São matérias práticas, 20 disciplinas práticas, como oração, estudo bíblico, com técnicas para você alcançar o melhor resultado. O próximo livro que eu vou colocar lá nesse curso é o livro sobre família, a família bíblica, a família cristã. Muito conteúdo bom, entendeu? É um curso totalmente online, um preço acessível de assinatura. Você assina e você, então, pode aproveitar as aulas que já estão lá e as novas aulas que eu vou colocando, totalizando 20 disciplinas, 20 e-books sobre teologia bíblica, teologia básica, tá? Ele, portanto, é um curso perfeito para você. Tem também esse aqui, que é um curso também muito importante, a Introdução à Exegese Bíblica, Exegese e Exposição, onde você aprende a pregar e fazer sermões expositivos, é um curso também interessante. Panorama do Antigo Testamento, a Trindade revelada na Bíblia hebraica, usando aqui o hebraico, inclusive, mostrando para vocês como os judeus messiânicos também têm a fé trinitária, o que é interessante você saber que existe, né? Introdução ao estudo do Apocalipse e muito mais, né? Tem muitos e-books de graça, enfim. Conheça esse meu material para você ser abençoado, tá legal? Pastor Aderson, agora a palavra é contigo para a parte final. Amém, amém. Quero dar bom dia aos irmãos que estão conosco. A irmã Ilma Dias, bom dia, minha irmã, Deus te abençoe. Também está conosco a nossa irmã Nilce Marques Lima Machado, irmã do pastor Arão, aqui de Serra. Bom dia, Deus te abençoe também. Também está conosco a nossa irmã Zuleida Vidal. Bom dia, minha irmã. Deus te abençoe, Deus continue te sustentando, Deus continue te abençoando também. Hoje nós demos continuidade e, ao mesmo tempo, encerramos, né, esse estudo rápido e, ao mesmo tempo, prático, que o nosso querido amigo Reverendo David nos trouxe, que é como lidar com as enfermidades de acordo com a Bíblia. Eu quero a cura o mais rápido possível, né? Se você tiver alguma pergunta a fazer, eu gostaria que você pudesse colocar no chat, e aí eu já quero reforçar, né, aquilo que o Reverendo Davidson pontuou, que ele, numa ordem, né, eu percebi que ele colocou ali uma ordem, e nessa ordem é oração,
mas também não dispensa, né, outras questões, como buscar ajuda espiritual, confiar na soberania de Deus, também fazer uma outra parte que é muito esquecida por muitas pessoas, que é ir ao médico, né? O óbvio, né? Ir ao médico para saber, para entender do que se trata. A gente não pode correr o risco de espiritualizar tudo. Se é que é essa palavra, né? O pastor Adson, você já se conhece aquela história do cristão que não queria ir ao médico e queria ser curado por Deus, né? Não, Aí ele, conheço. aí foi numa rádio, era uma rádio, aí o pastor lá na rádio, esse programa, né, evangélico de rádio, aí ele começou a falar, fazer aquela oração, gritando, pulando e coisa e tal, para Deus curar o irmão lá, né? Aí orou, o irmão tinha problema de para andar, né? Ele tinha problema na perna, ele tinha dificuldade. Então, né? É porque eu não quero falar, né? A palavra que se fala hoje, né? Aham. A palavra comum. Mas ele tinha problema lá para andar. Aí ele fez a oração, aquela coisa toda, aquele barulho todo de oração, né? Toda aquela aleluia, glória a Deus, aquilo tudo. Aí, de repente, no rádio, né? Era o rádio, não tinha a imagem. No rádio, isso foi história real, não é piada, não, é história real. É Aham. engraçado, né? Aí no rádio, depois daquele barulho todo, aí o povo escuta seu barulho. Assim, aí uma vozinha lá de trás, o cara caiu. Ou Hum. seja, mandou levantar aquela coisa toda, mas não funcionou, porque não é assim. Deus não é obrigado a curar, porque alguém está fazendo uma oração gritada, aí Deus é obrigado a curar. Entendeu? Não é nada disso. Deus cura no momento certo, quando ele desejar. Ele vai ter prazer em fazer essa cura, mas tem propósito. A gente já viu aqui, né? Tem enfermidades que têm um propósito que a gente, em geral, desconhece. Então, o nosso papel, além de pedir a cura também, é manter a nossa humildade, né? Embaixo aqui, né? Manter embaixo aqui a nossa bola. Porque Verdade. quem vai curar é Deus, não é a oração do pregador que tem fama de curador, não é? Mas é Deus que vai resolver isso, Deus é que vai curar. Verdade. E aí, olha só que interessante, né? É o óbvio que precisa ser É, dito, né? É o óbvio que precisa ser dito. Precisamos fazer o nosso acompanhamento no médico, né? Se não fazemos, precisamos adquirir esse hábito de ir ao médico, de fazer lá os exames, os chamados check-ups da vida e tudo mais, né? Precisamos pedir ao Senhor discernimento a respeito da própria enfermidade que nós estamos enfrentando, né? Senhor, o Senhor pode me fazer compreender, e mesmo que Deus não responda de pronto, a nossa confiança precisa permanecer alicerçada nele, né? isso aí. São situações que parece que com o passar dos dias vai se diminuindo, porque a gente vê aí um discurso de que, como o irmão comentou, né? A respeito de uma história, né, verídica, inclusive, né, há-se um discurso que tem que fazer. Aliás, quem é servo? Somos nós ou é Deus? Bom, pelo menos na minha Bíblia e na Bíblia do pastor Davidson, o reverendo Davidson, nós é que somos servos, né? Se É, mudou. pois é, quando eu era adolescente, eu soube de uma história também, tinha um neném que nasceu e já morreu logo que nasceu, aí a família toda desolada, coisa e tal, chamaram um orador desse aí, né, um cara para orar lá, com a igreja toda, aí foram para lá, a criança estirada assim na mesa, já o corpo dela era já morta lá, antes de levar para enterrar. Aí estava lá a igreja orando, e fazendo aquele barulho todo, e alguém lá orando pela cura. Chegaram a esbofetear o rostinho do corpo do neném, nada de ele acordar, nada dele ressuscitar. Aí, depois de muito tempo, muitas horas tentando e nada, então o cara X simplesmente levantou e falou: "Ah, Deus não curou, Deus não ressuscitou, por causa da falta de fé de vocês." Foi Nossa, embora, não é? Então a família já estava triste, já estava
em luto por causa da morte do nascituro ali, e ainda teve que lidar com a culpa atribuída a eles de algum pecado que eles tinham cometido e Deus não curou por isso, pela falta de fé, pelo pecado, enfim. Né? Veja que coisa horrível, né? Isso aí são aberrações que são mais comuns do que a gente imagina. É verdade. Olha só que interessante, né? O rapaz foi lá, gerou uma expectativa nas pessoas, foi lá, fez todo um movimento, toda uma ação, e aí, em momento algum, antes de ir, foi perguntado a Deus, Senhor, é da tua vontade? Pois é. Né? Em momento algum foi perguntado qual é o propósito de Deus, se era da vontade de Deus. E aí acontecem essas aberrações que, infelizmente, acabam afastando as pessoas do que aproximando as pessoas. A minha tela está clara, é por conta da variação do sol, tá, meus irmãos? Esse sol, hein? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma Ah, pergunta interessante que me surgiu aqui na mente. Vamos lá. Imagine, então, que você está na igreja e aí, em algum momento, Deus, por sua ação, por sua manifestação da sua soberania, ele diga para uma pessoa que ele está curando a enfermidade daquela pessoa. E aí, só que aquela pessoa, ela tá o sol saiu, apaixonado, está sem sol. melhorou agora? Melhorou, Ok. Então vamos lá. Imagine então que a pessoa, Deus manifeste e diga que está curando uma pessoa. Só que essa pessoa está fazendo um tratamento sério, né? Está tomando medicamentos sérios. Como é que deve ser, se Deus falou, como é que ela deveria agir? Será que ela abandona os medicamentos de imediato? Como é que seria isso? A não ser que Deus fale claramente, ela tenha total certeza que é Deus, que às vezes são vozes da cabeça dela, né? Tem muita gente que vê demônio aí voando, vê anjo voando, mas é esquizofrenia. Tomando um remedinho lá, rapidinho acaba a visão, né? Uhum. Tem uma doença mental chamada esquizofrenia que o pessoal vê coisas. Se não for o caso de esquizofrenia, que tem tratamento médico, se for mesmo uma visão, não é? Então, se for Deus falando mesmo, ele vai dizer, para de fazer o tratamento. Ele está te fazendo mal. Pode acontecer também, né? A gente enfrentou aí a pandemia de Covid e muita gente teve efeito colateral, inclusive gente morrendo, porque tomou excesso de vacina. E é aquela vacina experimental, a gente sabe como é que era a situação. Né? Uhum. Eu mesmo tive herpes zoster, eu só tomei 2 doses da vacina, né? Mas tive herpes zoster, e ainda lido um pouco com isso até hoje. Né? É uma dor tão aguda, e do lado esquerdo aqui, perto do meu peito, né? Que eu achei que era um infarto. Mas era Uhum. herpes. Né? Depois nasceram as bolotas lá, e com o tempo elas foram secando e terminando. Mas foi nitidamente efeito colateral da vacina de Covid que eu tomei, né? Das 2 doses que eu tomei. Então, assim, se Deus falou claramente, você não tem dúvidas de que é Ele, você obedece, é claro. Agora, se você tem uma dúvida, por pequena que seja, continua o tratamento e guarda a palavra que você recebeu no seu coração. Se for mesmo de Deus, diz que é te curar, ele pode te curar uma cura sobrenatural, direta lá, né, instantânea até, ou pode te curar pelos médicos. Foi o que aconteceu com a minha mãe. Os rins dela voltaram a funcionar depois daquela cirurgia. Voltaram. Mas como é que Deus curou a minha mãe do rins dela? Pelos médicos, pelo medicamento. Minha mãe já teve câncer também vários anos atrás, câncer no intestino. Teve que operar, cortou a parte do intestino para poder ficar livre do câncer. Ela está livre até hoje. Quantas pessoas da igreja a gente vê que a gente ora para Deus abençoar e o tratamento dá certo, né? Outras não dão, outras pessoas vão dessa enfermidade, vão para o céu, vão estar com Deus. Morrendo ou sobrevivendo, em todo caso, o céu é a resposta de Deus para todas as nossas orações. Entendeu?
Entendi. Não precisa ficar com medo de morrer. Às vezes a gente tem mais medo de ficar com dor, né? Sofrendo, isso é horrível. Mas a morte, ela é uma serva do cristão, porque ela vai nos levar para estarmos perto do Senhor. Mas se eu perguntar aqui para o pastor Aderson, ele não vai querer morrer agora, vai. Você não vai querer tomar Red Bull, não é? Você não vai querer receber as suas asas para chegar até o céu. Então, ninguém quer. Mas, para poder estarmos com Jesus na eternidade, para recebermos o céu, a gente tem que abrir mão, né? Às vezes, até a nossa própria vida aqui na Terra. Verdade. Eu faço coro com a fala da nossa irmã Zoleida, quando ela diz que, como enfermeira, eu sou testemunha de que Deus usa a ciência para promover milagres. Faço Isso aí. coro. Eu acredito que Deus, Perfeito. como o reverendo Davidson falou, né? Tanto pode ser através de uma intervenção sobrenatural, como pode ser também através do procedimento, dos medicamentos, da ciência, que foi o próprio Deus que concedeu ao homem inteligência suficiente para chegar onde chegou e para avançar ainda mais. Eu te cortei, reverendo Deus, pode falar? Não, é isso mesmo, é perfeito. A nossa irmã Zoleida sempre participando de modo abençoador, né? Verdade, é verdade. E aí, então, hashtag fica a dica, referente à nossa aula de hoje, né? Precisamos, então, permanecer em oração, pedindo sim a Deus a cura, pedindo ao Senhor que nos faça compreender o propósito, né? Buscar ajuda espiritual, confiar na saúde, confiar na soberania de Deus, bem como também cuidar da nossa saúde física e meditar nas promessas de Deus. Eu acho que o reverendo Davidson caiu, ele caiu. Amados irmãos, eu quero agradecer a cada um de vocês pela presença aqui nesta manhã conosco. Nós estamos encerrando, então, o nosso estudo e na semana que vem nós vamos dar continuidade, né, com o nosso querido reverendo Davidson, agora no outro estudo, buscando em busca da intimidade perdida, tá bom? É o que nós vamos iniciar na semana que vem. Quero aí, antes de passar a palavra para o reverendo Davidson para fazer as considerações finais e orar por nós, apenas compartilhar com os irmãos que no próximo mês o Campo Missionário em Aracruz está em festa, né? Nós iremos celebrar mais um ano de pregação do Evangelho aqui na cidade de Aracruz, lá no bairro do Irajá. Nós vamos ter aí programações especiais, como, por exemplo, batismo, recebimento de novos membros. Então, eu gostaria que você continuasse orando por nós, pela família pastoral, pelos irmãos e também por essa programação. E se você puder, né? Se você puder, venha celebrar conosco. Você do Rio, você que mora perto, você de Serra, você de Linhares, você de São Mateus, você aqui de Aracruz, venha celebrar conosco. Vai ser, eu tenho certeza que vai ser um momento muito bom, muito edificante. Alguns pregadores já confirmaram a presença, dentre eles eu posso destacar aí o reverendo Itauro. Vamos ver se a gente consegue trazer o Davidson aqui também, hein? Vamos ver, hein? Vamos nos organizar para isso também, entendeu? E outros pregadores também, o pastor Davi Escudino também, o pastor Albert, o evangelista Luiz Fernando. Então, tem uma galera aí boa, os pastores, homens de Deus também, que vão estar conosco participando e apenas sendo instrumento de Deus para nos conduzir na adoração por meio da meditação na palavra do próprio Deus. Reverendo Davidson, suas recomendações e, ao mesmo tempo, depois faça a oração final por nós, tá bom? Perfeito. Eu só quero, já que falei bastante dos livros hoje, né? Só reforçar aqui, ó, terminamos o nosso curso, nossas aulas, né, sobre o Só Quer Melhorar Logo, é um estudo rapidinho, mas adquira o livro se você deseja presentear alguém, inclusive, que passa por enfermidade. Até mesmo a enfermidade por longo tempo, esse livrinho aqui pode abençoar essa pessoa, tá? Tem, inclusive, aqui, ó, muito material sobre oração, sobre cura, enfim. Material bom aqui, tá bom? Adquira o livro e presenteie alguém que possa ser curado e abençoado com a leitura desse nosso material, tá bom?
Vamos orar então, vamos falar com Deus. E se Deus quiser, na próxima semana começamos o nosso próximo material sobre esse livro aqui, ó. É um resumo sobre esse livro aqui, Em Busca da Intimidade Perdida. Tá legal? A gente vai começar então, se Deus quiser, na próxima semana, esse material. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui na tua presença em mais um estudo. Pedimos a tua bênção, a tua graça renovada sobre a vida dos teus servos, sobre a vida de cada um de nós, nossas situações, ó Pai, de enfermidade. Que o Senhor esteja nos visitando com a tua bênção, com a tua cura, com a bênção do Senhor sobre a vida de cada um de nós. Trata conosco nesse momento. Nós, assim, agradecemos a Ti, pedimos a Ti também pela vida do teu servo Pastorata, sua família, Cris, Ágata, que a bênção do Senhor seja sobre essa família. Dá-nos a tua bênção, assim pedimos a Ti, em nome de Jesus, hoje, para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Shalom a todos. E na próxima quarta-feira estaremos mais uma vez com o Reverendo Davis. E amanhã. Shalom. Shalom. Shalom.